Rapaziada, enfim, eu alcancei os meus primeiros 100 mil reais investidos. Tô feliz pra caramba com isso, rapaziada. Um sentimento de empolgação misturado com uma sensação de dever cumprido. Diante desse cenário econômico e fiscal que o Brasil tá mergulhado hoje, eu confesso pra vocês que eu também sinto um pouco de preocupação com relação aos meus investimentos. Essa foi a minha primeira meta financeira de longo prazo que eu estabeleci e consegui alcançar. Eu estabeleci essa meta. Eu sofri durante o processo, eu abdiquei de muita coisa, mas enfim eu consegui alcançar os meus primeiros 100 mil reais investidos. Eu estabeleci essa meta lá em janeiro de 2023, eu comecei a investir de fato em dezembro de 2022, mas eu só vim estabelecer essa meta lá em janeiro de 2023. Esse período foi um período bem ruim financeiramente para mim. Nesse dia exato que eu estabeleci essa meta, eu lembro que eu estava com R$1.000 na carteira, eu já estava fazendo os meus aportes, um medo enorme de perder esse dinheiro, de do nada acontecer alguma coisa ali na bolsa de valores e meus investimentos eles sumirem do nada. Eu estava ainda começando a estudar, não tinha conhecimento ainda sobre esse mercado de investimento, estava começando a estudar ainda sobre os ativos que eu estava investindo. Mas hoje eu já consigo ver resultados dos meus investimentos, embora eu tenha alcançado essa meta num período econômico bem ruim no Brasil. A gente está com risco de recessão econômica cada dia mais provável. Então, definitivamente, esse não era o cenário econômico que eu esperava quando eu estabeleci essa meta. Mas assim, aquela coisa, né? Eu não tenho controle sobre a economia, mas com relação aos meus investimentos, no meu ponto de vista, tá dando certo. Eu acredito que eu tô no caminho certo. Eu tô feliz pra caralho com essa conquista, rapaziada. Vamos lá, a gente vai pra dentro da minha carteira agora. Eu vou mostrar pra vocês todos os ativos da minha carteira, os meus fundos imobiliários, ações, os meus investimentos em renda fixa, o quanto eu tenho investido em cada um deles. Então a ideia desse vídeo aqui é ser o mais completo possível. Depois eu vou fazer um resumo de todo o meu planejamento, de toda a minha parte estratégica para alcançar esses 100 mil reais investidos. E por fim, eu vou compartilhar com vocês quais serão as minhas próximas metas de agora para frente. O que eu pretendo adicionar de ativo de agora para frente, diante desse cenário econômico que a gente se encontra no Brasil hoje, que está bem diferente do cenário econômico de quando eu comecei lá em 2022. Então vamos nessa. Hoje eu estou com R$101.061 investidos em ações, fundos imobiliários e na renda fixa. Só que os fundos imobiliários e as ações, diante dessa situação econômica de taxa de juros mais altos, dólar nas alturas também e o risco fiscal do país, essa condição está afetando negativamente os meus ativos, fazendo com que os valores deles estejam em queda no mercado. Isso, obviamente, afeta diretamente o meu patrimônio, que hoje está se desvalorizando aqui 7,86%. Já chegou aqui a 10% de desvalorização. Então, se hoje eu fosse vender todos os meus fundos imobiliários, todas as ações e os investimentos que eu tenho em CDB da carteira, eu ia conseguir apenas R$93.113 e amargar aqui um prejuízo de quase R$8.000. Essa variação negativa da minha carteira, ela não leva em consideração os proventos que eu já recebi das minhas ações e dos meus fundos imobiliários. Se considerar aqui esse ganho, a minha rentabilidade hoje é de 12,54% positivo. A rentabilidade da minha carteira ela sempre foi positiva, na maior parte do tempo aqui ela sempre foi positiva. Olha só isso aqui, ó. Desde quando eu comecei a investir, eu sempre tive ganho de capital. Lá em dezembro de 2022, assim que eu comecei a investir, eu estava com valor aportado de R$ 282,68. De ganho de capital, eu estava com R$ 9,71. E de portfólio, somando ali o ganho de capital com o que eu tinha investido, somou aqui um valor de R$ 292,39. Se vocês repararem aqui, só no ganho de capital, vocês vão perceber que ele sempre está crescendo. Olha, janeiro de 2023, abril de 2023, maio, junho, foram assim em todos os meses, até que aqui em março de 2024, a coisa ela começou a descambar para baixo, e o prejuízo foi sempre aumentando. Se a gente buscar aqui pela curva de rentabilidade, a gente consegue ver esse movimento de queda perfeitamente. Essa parte azul do gráfico aqui é a rentabilidade da minha carteira, e essas outras curvas aqui são as curvas do CDI e a curva do IPCA, que é a inflação. Aqui, em março, foi o ponto de inflexão dessa rentabilidade. Se a gente colocar aqui, só em ações, a gente vai perceber que as ações elas tiveram uma queda de rentabilidade, mas se a gente colocar em fundos imobiliários, a gente percebe que os fundos estão sofrendo bastante
depois aqui de setembro. Então assim, rapaziada, esse comportamento da minha carteira, ele está bastante atrelado à situação econômica que está acontecendo no Brasil hoje. Eu estou ciente de tudo isso que está acontecendo e esse é o preço que eu tenho que pagar por estar com a maior parte do meu patrimônio alocado em ativos, em investimentos que tem essa característica de distribuir a maior parte dos seus resultados através de proventos. Como eu tenho aqui, próximo de 70% do meu patrimônio alocado em fundos imobiliários, que distribuem 95% de todos os seus resultados através de dividendos, eu estou submetido a isso. E tá tudo certo, rapaziada. Eu estou ciente de tudo isso. O meu plano era estar sempre com a maior parte do meu patrimônio alocado em ativos geradores de dividendos. Pelo menos 90% do meu patrimônio. Só que as coisas mudam, né? O mundo ele é cíclico. E à medida que as coisas elas vão mudando, as vulnerabilidades dos nossos planos, das nossas estratégias, elas começam a aparecer. Eu estou sempre observando o mercado, né? Buscando aproveitar as oportunidades que vão surgindo e com isso eu vou modificando a minha estratégia se assim for necessário. Então eu não tenho apego nenhum a um planejamento se esse planejamento, na minha visão, ele for me levar para um resultado ruim para minha carteira. Olha só, se nesse gráfico de rentabilidade aqui eu adiciono o ETF IVVB11, que é um ETF brasileiro listado na Bolsa de Valores do Brasil, esse ETF ele replica o S&P 500, né, que é um índice americano, um índice do mercado americano, composto aí pelas 500 empresas americanas com maior liquidez e tamanho de mercado. A gente vê aqui como fica essa comparação com a curva de rentabilidade da minha carteira. Se a gente adicionar aqui, novamente a gente vai ver que em março de 2024, nesse ponto aqui, a rentabilidade do ETF passou a rentabilidade da minha carteira e disparou aqui com força. Agora veja, o IVVB11 ele é um ativo de investimento que não paga dividendos. Então todo o resultado obtido por esse ETF ele é revertido na compra de mais participação no ETF. Já o IVV, que é um ETF americano, esse sim listado na Bolsa Americana, que é composto exatamente pelas mesmas ações, afinal de contas o IVV ele também segue o índice S&P 500, esse sim, além de uma ótima rentabilidade, ele também paga proventos. Então assim, além de suprir essa questão da rentabilidade, um investimento no IVV, por exemplo, que é um ETF pagador de dividendos, que é o objetivo principal da minha carteira, investir em ativos pagadores de dividendos, um investimento no ETF como esse, ele vai me atender com relação à rentabilidade e ainda vai suprir uma necessidade da minha carteira nesse momento, que é uma diversificação entre países, né? Uma exposição dos meus investimentos no exterior. Então depois a gente volta para esse ponto aqui. Deixa eu continuar mostrando aqui como a minha carteira está hoje. Então hoje eu estou com 69,42% da minha carteira alocada aqui em fundos imobiliários, 11,77% investido em ações e 18,81% investidos na renda fixa em um CDB pós-fixado com liquidez diária aqui do Banco da Ecoval. Então a minha meta estabelecida lá em janeiro de 2023 para essa carteira era ter 25% investido em ações pagadoras de dividendos, 55% investido em fundos imobiliários, 5% em ETFs internacionais e 15% investidos na renda fixa. O meu plano com essas metas de investimento era o seguinte: eu queria aumentar a minha posição em ativos pagadores de dividendos, de preferência que tivesse esses pagamentos mensais, né, tivesse com uma recorrência mensal, no caso os fundos imobiliários e algumas ações pagadoras de dividendos, até que esse investimento nessa classe de ativo específico ela alcançasse um montante de R$100 mil. Por quê? Porque o próprio dividendo que estava sendo recebido por esse montante investido, ele ser utilizado como um fluxo de caixa para aportar em outros ativos de crescimento ou até mesmo ativos pagadores de dividendos. Isso em ETFs no exterior, em renda fixa, em ações aqui no Brasil ou até mesmo ações no exterior ou nos próprios fundos imobiliários, que são a principal fonte de proventos da minha carteira. Então eu tenho uma nova visão sobre investimentos e dada a situação econômica do país, a minha estratégia de investimento ela sofreu modificações. Hoje, na minha carteira de ações eu tenho o Banco do Brasil. O Banco do Brasil hoje é a minha maior posição em ações. Eu tenho 239 ações dela, que representam 6,18% da minha carteira. Esse percentual aqui de 6%, ele é o limite percentual que eu aceito chegar, né, que eu pretendo manter para cada um dos ativos da minha carteira. Então, eu não quero ter mais de 6% em cada um dos ativos da minha carteira. O Banco do Brasil é um excelente pagador de dividendos, né? Um estatal aqui do setor bancário. Está apanhando bastante agora. Na minha carteira, ela está com a desvalorização aqui de 7,93%.
E de rentabilidade, ela está me entregando hoje 76,85%. Eu acredito no Banco do Brasil a longo prazo, então eu vou manter ele aqui por um bom tempo na minha carteira. Eu tenho também a Taesa, tenho 154 ações da Taesa na carteira, que representam aqui 5,53% do meu patrimônio. A Taesa, ela me pagou uma ótima rentabilidade esse ano, né? Nesse momento eu estou aqui com uma desvalorização de 2,35% nesse ativo, mas de rentabilidade ela está me entregando 23,99%. E por fim, eu tenho algumas poucas ações aqui da Sanepar, são apenas 10 ações, que representam 0,06% do meu patrimônio, né? Quase nada aqui. Eu também quero aumentar a minha participação aqui na Sanepar, mas ela não é a minha prioridade nesse momento pelo fato de entregar poucos dividendos, embora ela tenha uma alta rentabilidade. Hoje a Sanepar está com uma valorização aqui de 60,69%. Rapaziada, eu estou sentindo que eu preciso adicionar mais ações nessa carteira, né? Mas eu não estou conseguindo encontrar ações com uma tese que me atenda, que me agrade. Como eu passo a maior parte do meu tempo focado lendo o relatório dos fundos imobiliários, eu estou mais focado nos fundos imobiliários, eu confesso que fica até difícil analisar outras ações também. A CEMIG é uma empresa interessante na minha visão, mas os preços da CEMIG eles não baixam. Então eu vou seguir com essa carteira de ações aqui, com esses ativos, e por enquanto eu vou seguir aportando apenas no Banco do Brasil. Então Taesa e Sanepar não são as minhas prioridades nesse momento. Já nos fundos imobiliários o problema é o oposto. Eu estou com muito ativo na carteira e com vários outros ativos que são ótimos e estão com excelentes preços nesse momento. Eu poderia tranquilamente adicionar esses ativos na carteira. Mas não faz sentido ter tantos fundos imobiliários, dado o tamanho do meu patrimônio e também essa situação econômica que a gente se encontra no país hoje. Então assim, rapaziada, eu estou batendo muito nessa tecla da situação econômica que a gente está se encontrando no país hoje, porque no momento que eu estou gravando esse vídeo, então, para que fique registrado aqui, nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, a gente está prestes a entrar numa situação de recessão econômica do país. Hoje nós temos economistas falando aqui em taxa Selic a 17% para esse próximo ano, que é 2025, e o dólar acabou de bater R$ 6,30 na semana que eu estou gravando esse vídeo. Então assim, eu estou precisando agir com cautela e por enquanto ir fazendo apenas caixa para ver como essa situação econômica do país ela vai se desenrolar. E caso apresente expectativa de melhora, eu começo a fazer os meus aportes. Hoje, na minha visão, eu estou com 19 ótimos fundos imobiliários na carteira. Minhas maiores posições hoje são HGLG11, KNR11, ALZR11, HGR11 e HGCR11. No HGLG11 eu estou com 9,51% do meu patrimônio. O HGLG11 está com uma desvalorização de 3,34%. O KNR11 ele representa 8,96% do meu patrimônio, ele está com uma desvalorização aqui de 15,57%. No ALZR11 eu tenho 7,53% e está com uma desvalorização aqui de 12,70%. No HGR11 eu estou com 6,08% e uma desvalorização de 9,36%. E no HGCR11 eu estou com 5,63% e uma desvalorização dessas cotas de 9,78%. Então eu preciso concentrar os meus aportes nos outros ativos, né, para reduzir a minha participação aqui em HGLG11, KNR11 e ALZR11. O que fica difícil nesse momento, né, dada a situação econômica, visto que eu estou buscando mais proteção nesse momento, né, concentrar o meu patrimônio em ativos que me dê mais segurança do que em ativos que me dê uma alta rentabilidade. Mas de qualquer forma, né, eu preciso deixar esses 3 fundos imobiliários com percentual aqui abaixo de 6%. Os demais eles estão dentro desse percentual aceitável, né? Eu ainda tenho na carteira o KNIP11, o AFHI11, o HSML11, TRXF11, o BTLG11, GARI11, o KNHY11, IFRA11, Juro11, RBVA11, KNSC11, LVBI11, CDI11 e o PVBI11. Todos esses fundos imobiliários estão sofrendo bastante agora com uma alta desvalorização nesse momento. Eu acredito que esses fundos imobiliários eles vão sofrer ainda mais desvalorização durante esses ainda 2 anos de governo. Infelizmente, né, foi colocado aí um irresponsável para governar esse país. A gente vai ter que aguardar aí para ver como vai ser daqui para frente. A minha pretensão seria aumentar minha participação em todos esses ativos da carteira, né, nos de tijolo,
aumentar minha participação no HGR11, BTLG11 e PVBI11, que são os mais sólidos, né, eles ficaram para trás na carteira, e de papel, aumentar minha participação aqui no AFHI11 e no KNHY11. Investir em tijolo é sempre uma forma de proteção do patrimônio, e como pelas análises aqui do Copom, a inflação ela vai se manter alta ainda por um longo período de tempo, era uma estratégia minha também, né, investir em fundos de papel indexado à inflação, obviamente, fundos de papel de gestoras mais confiáveis, gestora como a Kinea, a F Invest e também os fundos da antiga CSHG, que agora são da Pátria. Porém, eu vou segurar um pouquinho mais, né, e esperar como vai se desenrolar essa situação econômica do país. Na renda fixa, né, nesse momento, eu só mantenho investimentos em um CDB de liquidez diária, é um CDB pós-fixado do Banco da Ecoval. Esse CDB ele me rende 110% do CDI. Então, nesse momento, esse CDB está me rendendo hoje 0,85% ao mês, livre de imposto de renda, já descontado o imposto de renda. Eu tenho R$ 19.300 investido nele, não era minha pretensão aumentar minha participação nesse CDB nesse momento, mas as coisas elas mudaram bastante, mudaram muito rápido nesses últimos meses. Então esse CDB eu utilizo ele também como uma reserva de dinheiro para um futuro aporte em ativos da renda variável. Então muito provavelmente eu vou aumentar os meus investimentos nesse CDB nessas próximas semanas. Vamos dar uma olhada aqui agora nos dividendos recebidos nessa carteira nesse mês de dezembro, né? Então com essa carteira de investimento eu tive uma rentabilidade aqui aproximada de 0,83% nesse mês. Dos fundos imobiliários, eu estou com uma rentabilidade aqui de 0,79% esse mês. Na renda fixa, eu estou recebendo R$ 7,30 por dia. Então, dado o valor que eu estou investido nele, isso me dá uma rentabilidade de 0,83% ao mês. E nas ações, a rentabilidade dos dividendos fica bem difícil de calcular, visto que varia bastante, né? Tem mês que eu recebo, tem mês que eu não recebo dividendos. Então, esse mês, por exemplo, né, dos fundos imobiliários, eu recebi um montante aqui de R$ 568,88. Das ações, eu recebi R$ 125,83. E do CDB, da renda fixa, eu recebi R$ 154. Então, no total, nessa carteira, eu recebi nesse mês um montante de R$ 848,71. Só dos meus ativos de renda variável, né, só das ações e dos fundos imobiliários, eu recebi aqui um montante de R$ 694,71. Eu não vou falar aqui ativo por ativo, mas eu vou mostrar para vocês aqui. Vocês podem pausar o vídeo aí e ver quanto eu recebi de cada um dos meus ativos, né, de cada um dos fundos imobiliários e de cada uma das ações nesse mês de dezembro. Então, esse aqui foram os ativos que eu já recebi, né, nesse momento que eu estou gravando esse vídeo. Foram esses ativos aqui que eu já recebi. E os ativos que eu ainda não recebi, mas vou receber nessa próxima semana, são esses aqui. Então, como eu havia dito para vocês em outros vídeos, assim que alcançar os R$ 100 mil investidos, eu já ia começar a expor, né, os meus investimentos em ativos no exterior. Então, mesmo com o dólar aqui acima de R$ 6,00, né, se mantendo acima de R$ 6,00, eu já vou começar a me expor nesses ativos lá na Bolsa Americana. Como o mercado americano ele é composto por uma infinidade de empresas aí abertas na Bolsa, e se a gente for levar em consideração opções de investimento, dão mais de 8 mil, né, se a gente considerar aí os ETFs, os REITs, os BDRs, passa de 8 mil opções de investimento, então eu não tenho como avaliar, é humanamente impossível avaliar qual a melhor opção dentre tantas opções, nem tampouco acompanhar, né, assim que eu fizer o investimento, acompanhar essas empresas lá na Bolsa Americana. Então nesse caso eu vou investir aqui em ETFs, que é uma classe de ativo que facilita muito a vida de nós investidores que estamos aqui no Brasil, né, que estamos em outro país. Essa classe de ativo ele investe em uma cesta de boas ações nos Estados Unidos, ou até mesmo nos Estados Unidos e no mundo todo. E eu também vou investir em REITs, que são como se fossem os fundos imobiliários nos Estados Unidos. Nos ETFs, eu vou investir em IVV, que é um ETF que replica o índice americano S&P 500. Esse ETF, em comparação aos seus concorrentes, na minha visão, ele é um dos melhores. Possui um bom dividend yield, uma taxa de administração mais baixa se comparada aos seus pares, e o seu retorno nos últimos 20 anos mostra a força desse ETF. Ele teve seu início aqui no ano 2000 e ele conta aqui com um retorno de mais de 600%. Outro ETF que eu pretendo aportar agora também é o SCHD, ele é um ETF de dividendos. Eu pretendo também fazer aportes em REITs, que serão basicamente aqui no ADC e no STAG. De início, eu vou colocar nesses 4 ativos. Eu ainda estou estudando esses ativos no mercado americano. Eu estou buscando por ativos que pagam dividendos. Esse é o meu objetivo principal, né?
buscar por ativos que pagam dividendos. Então assim que eu fizer os aportes neles, eu trago aqui para mostrar para vocês. Nos fundos imobiliários, eu sigo acompanhando aqui a queda nos fundos, né? Eu estou sempre buscando boas oportunidades de investimento. Nesse momento eu estou visando aqui o HGLG11, o HGR11, HGBS11 e o BTLG11. E também alguns fundos de papel como o KNIP11, HGCR11, o KNHY11 e o AFHI11. Mas a minha prioridade estão nos fundos de tijolo nesse momento. Os fundos de tijolo, eles são uma proteção. Eu cheguei a investir aqui em outros ativos, né, à medida que o mercado ele foi esboçando alguma reação. Então cheguei a comprar FIINFRAs, fundos de papel high yield, mas eu já suspendi. Ó. Eu comprei aqui CDI11, comprei o KNHY11, cheguei a comprar Juro 11, HSML 11, comprei também o HGR 11, mas é como falam por aí, né? Agora o momento é de encostar a bundinha na parede e a prioridade agora vão ser os fundos que são mais tangíveis, né? Fundos de tijolo e que sejam fundos sólidos e seguros. Eu já estou me preparando aqui, né, para passar por essa turbulência de 2025. Então, nos fundos, eu estou focando em fundos imobiliários mais seguros e vou investir com cautela e na medida do possível. Nas ações, eu suspendi os aportes em Taesa e Sanepar, né? Eu estou de olho aqui apenas em Banco do Brasil e CEMIG. Banco do Brasil chegou a atingir aqui valores interessantes, mas eu estou aguardando uma possibilidade aqui de uma outra queda. Então é aquela coisa também, né, rapaziada? Falta dinheiro para tanta oportunidade nesse momento. Então tem que ir buscando aqui as melhores oportunidades possíveis à medida que elas vão surgindo. Então, tirando essas duas empresas, Banco do Brasil e CEMIG, eu não tenho tantos planos para as ações. Com relação aos investimentos em renda fixa, essa classe está oferecendo oportunidades assim jamais vistas, né? CDBs pagando aqui 0,83% ao mês, líquido, já descontado imposto de renda. O Tesouro com ativos pagando rentabilidade aí jamais vista, né? Tesouro prefixado pagando próximo a 16%. Tesouro IPCA chegando próximo ali a IPCA mais 8%. A taxa Selic com previsão de chegar a 14,25% em março, então a rentabilidade desses ativos vão explodir nesse momento. Como eu falei para vocês, né, eu estou aumentando a minha posição em renda fixa, né, investindo naquele CDB do Banco da Ecoval. Nesse momento está rendendo 110% do CDI. Além disso, dadas as circunstâncias, eu acredito que hoje ter uma parte do meu patrimônio em criptomoedas, né, em Bitcoin, também é bastante interessante. Nesses próximos 4 anos, é provável que ele se valorize bastante ainda, dado o aumento constante da base monetária, né, da impressão de moeda em todos os países, né, não só no Brasil, mas em todos os países. Então o Bitcoin e outras criptomoedas, elas se valorizam à medida que esses países eles imprimem mais moedas. Então já dá pra gente ter uma noção aí do potencial de valorização que essa classe de ativo ela tem. Então assim, rapaziada, a situação que a gente se encontra hoje é uma situação desafiadora, né? O patrimônio de quem investe em fundos imobiliários e ações está derretendo nesse momento. E investir, vendo o seu patrimônio ele se desvalorizando, isso requer um controle emocional. Eu jamais imaginei que ia comemorar os meus primeiros 100 mil reais investidos com meu patrimônio se desvalorizando 10%. Mas é isso, né? É com esse gosto de vitória misturada com preocupação que eu sigo construindo a minha carteira. Rapaziada, e por hoje foi isso, né? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você quiser me acompanhar aí nas minhas próximas metas para essa carteira, eu peço que você se inscreva aqui no canal. E se você quiser fortalecer esse canal aqui, deixa o seu like nesse vídeo e compartilha ele para uma pessoa que você acha que esse vídeo ele pode agregar de alguma forma. Deixa aqui nos comentários qual a rentabilidade da sua carteira. Eu estou muito curioso para saber qual a rentabilidade da sua carteira e qual a desvalorização dos seus fundos imobiliários e das suas ações que eu sei que você está tendo. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Um forte abraço. Até o próximo vídeo.